mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa tarde, estamos ao vivo em mais uma edição do nosso Security Talks, edição 58. E hoje o nosso tema é sobre processos de segurança para a aviação. Nós temos algumas novidades. A primeira novidade é a nossa convidada aí, que alguns de vocês já conhecem. Se você acompanha aqui a nossa programação no canal do CT Hub, você sabe quem é, daqui a pouco ela vai falar. Só que da Avante, hoje, nós temos também uma novidade, que é a nossa querida Rose Sampaio. Rose, seja bem-vinda aqui no nosso programa Security Talks. Oi, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, né, e agradeço a presença de todos. Eu vou me apresentar, né, eu sou da área comercial da Avantia, trabalho junto com a equipe do Mário Trench, do Maurício, Thales, e a nossa equipe que fica lá em Recife, né, a nossa matriz. E eu quero agradecer a participação da Kelly Góes, que é a nossa convidada especial, né, que vai falar com a gente, porque assim, a gente vai crescendo, vai aprendendo todos os dias, né, então a Kelly vai agregar os nossos conhecimentos. Então eu queria que você falasse um pouco, Kelly, sobre a sua carreira, a trajetória profissional, né, sobre a sua área de safety, security. Eu quero agradecer primeiramente o convite da Avantia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria de estar no CT Hub também, na apresentação dos gestores da segurança, à frente dos gestores da segurança, e é a primeira live que eu falo sobre a minha carreira profissional, um pouco sobre a minha história, né? Eu tenho 27 anos em aviação civil, maior parte do tempo em auditoria, em processo, né? Eu comecei minha carreira em sistema de gestão, em normas, em procedimento, em certificação de qualidade. Depois eu fui para a área de manuais técnicos e muitos manuais de segurança. Depois eu trabalhei em extravio, dano, violação de bagagem, a parte de treinamento. Trabalhei em escritório de qualidade, fui voluntária de gerenciamento de crise. Eu comecei como operador aéreo, em uma empresa aérea, como analista, depois eu fui trabalhar em auditoria. Eu trabalhei viajando o mundo, uma certa fase da minha carreira, então eu fiz auditoria de aviação civil na África do Sul, na Alemanha, em Copenhague. Eu tive também na Argentina, no Paraguai. E depois desses 9 anos na empresa aérea, eu fui trabalhar no governo como gerente técnica, né, na área de gestão pública, e lá foi o universo de todos os regulamentos que afetam a aviação civil, mas em especial a área de segurança operacional. Foi a minha maior parte da minha carreira nos 6 anos que eu tive como gestora pública. E lá a gente tem um protocolo, que é um protocolo internacional, todas as auditorias são consolidadas, né, o Universal Safety, que a gente chama, e foi um projeto fantástico, minha experiência dentro da própria agência reguladora. Depois eu fiquei na área de certificação operacional, fui para o aeroporto de Guarulhos, na primeira concessão do país, fiquei lá por quase 6 anos, e hoje eu estou no táxi aéreo na área de security. Então, eu nunca fiz live contando essa minha história, essa é a minha trajetória mesmo. Eu também dei aula numa universidade dos Estados Unidos, que é a Embry-Riddle, em aviação, a maior universidade do mundo. Atualmente eu estou lecionando numa pós-graduação de segurança. E eu tenho uma mentoria também na área de segurança operacional, deve ter alguns alunos aí assistindo também. Essa é a minha carreira aí, minha carreira profissional. Poxa, bacana, né? Muita bagagem, né, que você tem. E falando um pouco de safety, que é da sua área
a parte que você mais conhece, né? Quais são os 4 pilares da segurança operacional? Falando um pouco de safety. Então, a segurança na aviação ela é dividida em 2 grandes blocos, safety e security, né? O security, ele protege os terceiros perante atos intencionais, como ameaça de bomba, apoderamento ilícito de aeronave. Eu também sou gerente dessa área, mas a área que eu mais amo é a área de safety, que é a parte de prevenção de acidentes e incidentes. São áreas que são não intencionais, né? A gente tem um sistema, tem os 4 pilares do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. E aí, como que funciona isso, né? Toda empresa tem, todo aeroporto, toda empresa aérea, a gente chama isso do regulado, tem que ter uma política bem definida, uma política alinhada, como se fosse um programa de compliance, que também tem a sua política. Em aviação também, o safety tem essa política, o SGSO, que a gente chama de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Essa política tem que ter os seus objetivos, as responsabilidades de cada elo dentro daquela organização. Então, é como se fosse uma certificação 31.000, uma 9.000, mas essa não, essa é de um protocolo internacional, existe uma recomendação aí da OASI, a ANAC, que é a nossa agência reguladora no país, internaliza isso, e cada empresa, cada elo precisa definir a sua política de segurança. Então, quando nós somos auditados, a gente tem que apresentar essa política. Esse é um dos componentes. Posso falar o segundo? Pode continuar. O segundo componente é um componente que é gigante, que é o gerenciamento de risco. Esse eu acho que é quase 60% de tudo que é o SGSO, o Sistema de Gerenciamento de Segurança. A gente tem um trabalho gigante, porque tem que definir os seus perigos, né? Cada organização, cada elo tem que definir quais são os perigos existentes naquele ambiente, e aí vai depender desse perigo a classificação do risco, né? A gente tem aqui no próprio CT Hub, tem vários programas que falam sobre gerenciamento de risco, né? Mas na aviação a gente usa uma matriz, que é desse elo, dessa OASI, né? Desse ICAO, é a matriz de risco 5x1, né? Que a gente fala, tem 3 cores, e nessa matriz vai depender a classificação daquele ambiente operacional. Eu não posso classificar um risco num aeroporto de pequeno porte da mesma forma do aeroporto de grande porte. Então, cada cenário tem a sua classificação de risco, cada ambiente operacional que a gente fala. E tem vários perigos aí que são dados... É imenso, né? Tem vários e vários perigos dependendo do ambiente operacional e da classificação desse aeroporto. Eu imagino também que tenha toda a parte de legislação para security, protocolos, evolução de regulamentos. Rose, tem assim uma infinidade de documentos, eu posso chutar aí uns 400 documentos alinhado a toda essa estrutura, portarias, resoluções, regulamentos, requisitos legais. Somente um regulamento, por exemplo, chega a ter 200, 300 itens a serem avaliados. Então, e cada segmento tem o seu próprio regulamento. Então, uma escola de aviação, um centro de instrução é um regulamento. Uma empresa aeroagrícola é outro regulamento. Um aeroporto de pequeno porte tem o seu regulamento, mas tem requisitos que não são obrigatórios como o de grande porte. Um táxi aéreo tem o seu outro regulamento. E empresa grande, empresa aérea, como a Gol, a Sul, tem outro regulamento. E a área de security tem 2 grandes regulamentos, dependendo de quem é o cliente, se é a empresa aérea ou se é aeroportos. Então, a estrutura de requisitos legais é gigante mesmo. A gente é como se fosse uma medicina, e cada um tendo os seus segmentos, as suas particularidades. A aviação é da mesma forma. E a gente trabalha o tempo inteiro, né, em prol de salvar vidas. Esse é o nosso grande desafio, integrar tudo que tem a segurança operacional com meio ambiente, com segurança do trabalho, com as áreas de operações, áreas de manutenção. Então, é gigante aí essa questão do gerenciamento dos riscos. O terceiro componente
Eu posso falar, Rose? O terceiro componente é Pode sim, tá bom. é a garantia da segurança, que é a parte da... Quando a gente fala em garantia, a gente pensa na qualidade dessa estrutura de segurança, né? E essa qualidade tem indicador de desempenho, tem uma comissão de segurança, tem a gestão da mudança, que é gigante esse trabalho, esse processo de gestão da mudança também. Não é só preencher um formulário, não, tem que avaliar o risco. E quando a gente pensa nessa análise do risco, né, para essa questão da garantia, lá no gerenciamento do risco também a gente pensa dessa forma, eu sempre mentalizo como se fosse colunas, né? A primeira coluna é o perigo, depois a consequência desse perigo, depois a classificação desse perigo, que ações eu preciso fazer, né, essa equipe precisa fazer, e a partir daí, essas defesas, o que eu vou precisar construir até aí. Então, tanto a própria agência quanto o próprio CENIPA, que a gente tem um órgão militar que faz as investigações, trabalha a segurança dessa forma, segurança no que tange a safety. E o quarto componente é a promoção da segurança, né? Eu esqueci de falar que na garantia também tem as auditorias, tem um protocolo de auditoria gigante, que eu até dou aula sobre isso também, sobre como você tem que fazer a auditoria de todos esses processos, eu explico isso em 10 módulos, e dependendo do curso, em 4 módulos. E a promoção da segurança é toda a parte de divulgação, de como que eu vou, a parte de treinamento, a parte de como que eu vou fazer um diálogo de segurança, essa parte da promoção da segurança. Então, tem aí esses 4 componentes. Ai, bacana. O Rony tem alguma pergunta até agora sobre tudo que ela falou? Vamos falar aqui do pessoal. O primeiro que nos deu boa tarde hoje foi o Claudinei. Então, um abraço para você, Claudinei da Costa. A Rita, o Álvaro Bacim também. Comandante Álvaro. A Paola Ibelli. Legal. A Thaís. A Rita falou, Kelly, entendi muito de regulamentos. É fera em safety. E o Djalma também. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Não vamos esquecer que aqui do nosso lado direito, nós temos um QR Code que quando você aponta, você vai conhecer mais sobre a Avantia. Então, você vai poder conhecer mais os nossos serviços, enfim, tudo que a Avantia oferece para vocês. Boa tarde, Major Cláudio. Deixem aqui a pergunta, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto, que é muito importante, e aí daqui a pouco eu volto para poder colocar a sua pergunta aqui ao vivo aqui para Kelly responder. Vamos lá, Rose. Vamos lá. A gente pode fazer assim, a gente vai falando sobre uma questão, aí vocês já vão perguntando e ela já vai respondendo, e aí vai, né? Isso, exatamente. Vamos. O Kelly, falando um pouco sobre perigos, né, existentes para os passageiros, para as aeronaves, o que você tem a dizer, né? Como que vocês tratam isso hoje na parte da... Então, dependendo se for empresa aérea ou se for aeroporto, né? Eu vou falar primeiro sobre a questão de aeroportos. Aeroportos, a gente está aí no mês de junho, está começando o mês de junho, e todo mundo sabe que soltar balões é crime. Todo mundo sabe disso. E o maior número de ocorrências com balões nos aeroportos acontece exatamente durante esse mês de junho. Por exemplo, quando eu estava em Guarulhos, a gente chegou a ter um mês com 25 ocorrências no mês, caindo do lado de pool de combustível, do lado de aeronave, a equipe de operações correndo para poder recolher esse balão. Então, balão é um perigo que a gente tem no aeroporto. Além de balões, também tem a questão de invasão de animais, como uma capivara, né, no sistema de pista, é um grande perigo. E a gente tem uma série de ações para tomar. Quanto a balão, que ações a gente pode tomar, né? A conscientização em torno do aeroporto, falar com a prefeitura, tem uma série de atividades que a gente precisa fazer para conscientizar e reduzir esse número de ocorrências com balão. Imagina um balão pegando uma aeronave, uma turbina. Imagina o que pode acontecer, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem no trabalho de safety. A questão de colisão com pássaro, vocês com certeza já devem ter visto alguma ocorrência na mídia que fala sobre essa questão de pássaro na turbina, né? E tem aí o grande filme do Rio Odyssey, do Sully, do Capitão Sully, que vale a pena assistir, eu recomendo vocês assistirem também. E ali foi uma ocorrência com pássaro. É claro que ali tinha, né, vários pássaros,
mas tem todo um trabalho da área de meio ambiente que é feita para essa questão desse perigo que passa. Tem uma série de outros perigos aí, a lista é grande, né? Todos os aeroportos têm aí a sua biblioteca de perigo, que são identificados essa biblioteca, e ela é uma biblioteca sempre muito viva, com várias atualizações aí ao longo do ano, 2 anos, 3 anos, e aí vai fazendo a categoria de perigo, né? Hoje, muitos aeroportos são até carentes de tecnologia, de sistema, para poder incluir e fazer essa biblioteca acontecer, né? Manter viva essa biblioteca. É bem legal, hein? Ai, bacana. E assim, né, os riscos, né, a gente sempre procura olhar não só, né, ou procurar olhar em volta, né, por isso que você falou dos animais, dos animais terrestres, né, enfim. Até falando, aproveitando, vamos falar um pouco do meio ambiente, né, até dia 5 de junho agora vai ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como que é os projetos do meio ambiente nos aeroportos, a parte de sustentabilidade também? Como que vocês Então, trabalham isso? existem, no requisito legal, se for pensando em aeroportos, né, se for pensando na questão de aeroportos também, existe um projeto da ANAC, da própria agência, que é um projeto voluntário, e tem aí a questão dos aeroportos sustentáveis. E tem no requisito legal as obrigações do que já tem que ter. Então, são 2 pacotes. Um pacote é o projeto voluntário de sustentabilidade e outro são as obrigações em prol da segurança do sítio aeroportuário, como, por exemplo, corte de grama, está envolvido a questões ambientais, porque ali atrai pássaro, você tem que saber qual é a sazonalidade que você tem que cortar uma grama, a altura dessa grama, que tipo de produto que você possa colocar natural naquela grama. Então, tem todo um trabalho conceitual aí de meio ambiente para aeroportos e são obrigações dos aeroportos. No caso das empresas aéreas, a gente tem um trabalho aí, as empresas vêm fazendo um grande trabalho sobre emissões de carbono, a própria indústria, os fabricantes de aeronaves também, sobre a questão de emissões de carbono, tipo de motor, tipo de produto que deve ser usado nas oficinas também, tem todo um trabalho que são regras e requisitos. E no trabalho voluntário, que são dos aeroportos voluntários, e aí a gente tem alguns aeroportos que se destacam muito pelos projetos, aí com notas altas de 97% de atendimento a todos os protocolos do projeto voluntário. Um deles é a questão da gestão do ruído, é um dos itens, né, avaliados, deixa eu lembrar de todos. O outro é a questão de mudanças climáticas que afete aquele aeroporto, e aí tem as perguntas também para isso. O outro é gestão de resíduo. Resíduo está tanto no projeto quanto no requisito legal dos aeroportos, gestão de resíduo. Gestão de energia elétrica, a adequação aos processos de energia solar, gestão hídrica, gestão organizacional, qualidade do ar, são um dos itens que está ali dentro desse projeto dos aeroportos. O último foi terminou em 2019 e agora 2022, a ANAC publicou no mês de março sobre, novamente, aeroportos sustentáveis. Então, é um tema que está sendo muito, muito debatido dentro da aviação e no mundo, né? Nos aeroportos pelo mundo aí, é um tema que está muito em alta mesmo. Nós temos uma novidade aqui, que o Djalma enviou. De biblioteca de perigo, todos os alunos da Kelly sabem muito bem. Porque ele está traumatizado, é nosso aluno aqui do curso. Ele trabalhou muito no exercício de biblioteca de perigo, né, Djalma? A gente fez um trabalho fantástico aí com a última turma, e todo mundo trocou essa experiência de como que é a biblioteca de um aeroporto com o outro, como que o Djalma trabalhou na Angola, então trouxe a experiência dele também para a gente, para os alunos. Foi bem bacana essa integração aí. Muito bom. E o André Santos, dando boa tarde, acabou de chegar. Seja bem-vindo, André. Fique aqui com a gente e envie perguntas que nós vamos responder vocês aqui daqui a pouquinho.
Tem algumas perguntas, por exemplo, na questão do sustentável desse projeto de gestão de ruído também, quais são as medidas para reduzir ruído? Qual é a elaboração dos indicadores de ruído? Então, se o aeroporto consegue responder isso, tem uma nota melhor, né? E é isso. Bacana. Você quer falar um pouco, porque você disse que dá aula, né? Uhum. Quer falar um pouco como que é essa experiência, né, de você passar para os seus alunos, né, tudo que você já trabalhou, né, porque na verdade, assim, é mais prática também, né, coisas que você já vivenciou. Então, na própria Varig, eu já dava aula sobre extravio, dano e violação de bagagem, sobre processo. Então, ali, muito tempo eu fiquei sem dar aula, fiquei uns 7 ou 8 anos. Aí, na ANAC, eu fiz o curso de instrutora da ANAC, da agência, e aí eu fui dar aula eu estou querendo lembrar de que eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula de o sistema de inspeção, foi dentro da ANAC. E aí veio o requisito do SGSO, e aí eu virei instrutora de SGSO. E lá na ANAC a gente fazia muito parceria com os órgãos públicos, com o Banco Central, a gente deu aula também para a Marinha do Brasil, eu dei aula para a Marinha, foi uma experiência muito legal, e aí eu comecei a praticar essa aula de como que é ministrar esse curso de SGSO. Aí, ok, teve um período de transição do próprio requisito legal, né? A gente levou 10 anos para chegar ao RBHA, que ainda era, a gente ter essa transição no país, de Departamento de Aviação Civil, que era um órgão militar, para a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC. E esse requisito legal de SGSO para chegar, levou mais ou menos 5 a 8 anos para começar a chegar até os regulados. Até então, eu não dava aula de SGSO fora no mercado. Aí, quando eu fui para Guarulhos, eu comecei a dar aula para toda a comunidade aeroportuária. Então, em Guarulhos tinham 36 mil funcionários credenciados. É um aeroporto gigante, 45 milhões de passageiros embarcados quando eu cheguei. E, a partir daí, nesses 35 mil, 18 mil era do lado A, do lado do sistema de pátio, pista. E aí eu virei instrutora desse público. Foi aí que eu comecei a praticar o curso de familiarização SGSO. Isso em 2012, 2013. Familiarização de SGSO. E aí eu comecei a estudar mais sobre risco, sobre a ISO 31000, voltei à tabela de risco da 9001, comecei a comparar, fui para Lima, fiz um curso também de rampa lá em Lima, pela UAS também. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar, tanto que eu faço hoje um mestrado na área de educação, eu não estava nem planejado isso para esse ano, aconteceu de uma amiga chamar, convidar, vamos fazer, e eu estou me apaixonando por essa área da educação. E aí me pedi um curso, né? Kelly, fala sobre certificação. Eu comecei a fazer um curso de certificação, uma taxa bem, bem simbólica, e hoje aí eu formei o primeiro curso do país em formação de auditor de SGSO. Esse curso não existe em lugar nenhum, e eu estou estou indo para a 7ª turma já, né? Começar a 7ª turma. E aí, desses alunos, já estão chegando aí em 100 alunos, desses 100 alunos, 2 alunos me indicaram para 2 aeroportos, e aí agora eu já dei aula para 40 outros alunos. E está crescendo, isso está levando aí 5 meses só que esse projeto começou. E aí eu comecei a fazer uma mentoria às quartas-feiras também, e temos aí 22 alunos toda quarta-feira, tem um encontro, hoje tem um encontro às 21 horas, e não estou parando mais de dar aula, estou apaixonada, não quero mais largar essa vida, não. É bem legal. Ai, que bacana, viu? Legal. E aproveitando, assim, falando dessa parte de meio ambiente e tudo, quais as áreas principais, assim, do aeroporto para processos de certificação, né? Você falou que, né, dá aula para certificação operacional, regulação específica para algumas áreas dos aeroportos. Então, o regulamento, ele é dividido em 5 grandes blocos, né? Não sei se é 4 ou 5, mas vamos lá. O primeiro grande bloco é operações aeroportuárias. É aquele pessoal que fica lá no pátio recebendo a aeronave,
que fica atendendo as aeronaves, é um pacote gigante do processo de certificação aeroportuária, e aí você tem que ver como foi a entrada das aeronaves dentro do estacionamento, como os veículos estão ali aguardando, né? Como é o recebimento dessa bagagem, como é o desembarque, o embarque desses passageiros. Então, tem todo um fluxo ali na área operacional, no sistema de pátio ali do aeroporto. Então, essa parte de operações aéreas é um pedaço grande da certificação, né? São as regras, o que é aceitável, o que não é aceitável, está muito nessa área de operações, onde você tem que envolver mais empresas terceiras, que a gente chama de empresas de handling ou empresas exatas. Então, esse pacote de operações aéreas é muito, muito gigante. Depois tem um outro pacote, que é o pacote de resposta à emergência, né? Quanto tempo você tem que atender uma emergência se acontecer uma ocorrência, um derramamento de combustível no pátio, se acontecer uma queda de algum passageiro. Então, tem um tempo de resposta para essas emergências. E tem as emergências mais críticas, que você vai precisar abrir uma sala de crise. E aí tem os simulados que são preparados isso. A área de aviação tem muita redundância e tem muito, muito simulado. A gente não para de fazer simulado. Todo o pessoal da aviação civil o tempo inteiro muito bem preparado, até mesmo para dar aula. A gente é muito preparado. E a questão dos simulados é o tempo inteiro. Então, esse é um pacote que é o de emergência. O outro é de meio ambiente, que é o outro pacotinho também que a gente tem de meio ambiente. É a questão de identificação do sítio aeroportuário de pássaros, de animais, a questão de áreas verdes, canal de drenagem, quando tem muita chuva, né? Tem um outro pacote, que é a área de manutenção aeroportuária. Esse pacote é o mais difícil de auditar, é o mais difícil de se organizar, realmente tem que ter engenheiro envolvido nesse processo, porque existem 5 grandes programas dentro do sistema de manutenção de um aeroporto, e são programas bem sérios, como auxílios visuais, como iluminação. Então, tem uma série de requisitos ali que a gente precisa atender, como remoção de borracha, medição de atrito, lâmina d'água. E aí precisa de muita vistoria, muito monitoramento. Hoje, alguns aeroportos já realizam essas vistorias, tem um critério para fazer essas vistorias, um processo todo, já realiza essas vistorias com drone, utilizando uma tecnologia, e isso é muito positivo, né? Acelera mais o nosso processo. E existe também um outro bloco dentro dessa certificação, é o próprio SGSO, o Sistema de Gerenciamento de Segurança, o próprio Safety, toda a gestão de mudança, quando tem uma obra, tem que fazer uma análise de impacto da segurança. E existe também um outro bloco, depois de segurança operacional, que é salvamento, combate a incêndio. Também tem muito, muito treinamento nessa parte. E tem um programa de instrução também, que é o nosso, a gente chama de PSOA, que é o nosso Programa de Instrução de Segurança Operacional de aeroportos, né, que a gente precisa atender como é feito o treinamento, de que forma são realizados os treinamentos, de quanto tempo, qual a periodicidade. Tem um programa de treinamento gigante para isso, tem vários cargos e funções dentro do aeroporto, e cada cargo e função tem que atender um pacotinho de requisitos legais, tem acordos operacionais, tem uma série de anexos que a gente precisa mandar, desde interdição de pista, desde obras, desde plantas, tem uma série de requisitos legais aí para a parte de certificação. É bem bacana. Ah, legal. Rose, não parece, né? Mas eu fico nervosa quando eu falo um pouco do meu processo. Não, mas é natural, é normal. Tem mais alguma pergunta, Rony? Vamos lá. O Djalma, né? O Djalma falou o seguinte: eu também estou apaixonado, não somente pela autoridade no conhecimento que a Kelly tem passado, mas também pela sua forma cordial em nos atender. Hoje ainda estaremos juntos no B-Safe, né? B-Safe. B-Safe, é o B-Safe, Muito legal. Olha só, que é o que você falou, né? Pessoal, quando vocês, conforme vocês vão escrevendo aqui, não esquecem de dar um like, porque quando você dá um gostei, você ajuda com que chegue para mais pessoas o nosso programa. E uma coisa muito legal também é que tem uma setinha escrito compartilhar. E essa setinha você consegue clicar para poder mandar para o seu amigo, para ele poder nos acompanhar aqui.
E não deixem de enviar perguntas, porque são momentos raros, né? É o primeiro programa que a Kelly participa como convidada aqui na nossa grade, então aproveitem a oportunidade. E essa aula aqui vai virar uma aula bônus para todo mundo assistir agora. A partir de agora, assistam essa live. Boa, exatamente, vale um ponto a mais, né? Exatamente. No exercício. Rose, eu queria falar também sobre essa questão de... a gente falou de meio ambiente, mas o Brasil está num programa muito legal, que é o Voo Simples. É um programa que atualmente contempla mais de 60 ações da ANAC. E aí, o que está acontecendo no país, né? A revogação de uma série de normas, de uma série de processos, ainda da época do Departamento de Aviação Civil. Então, a gente está passando por um momento de atualização de portarias, de regulamentos, e isso é muito positivo, né, sobre aspectos de acelerar mais os nossos processos de aviação. Isso é uma coisa muito legal para falar também. Ah, não, sim. E eu quero deixar você à vontade para você falar o que você acha que os pontos mais importantes, porque é muito, se a gente for abrir, é muitos leques, né? Então, fica à vontade para você falar os pontos principais, assim, né? Voltado na sua área, voltado na parte de aeroportos, de security. Muito legal. Uma grande curiosidade é que o Brasil, acho que o mundo inteiro, né, com a função da pandemia, antes da pandemia tinha projetado que as grandes aeronaves chegassem até aqui, como a A380, por exemplo. Só que com a chegada da pandemia, nós mudamos. E aí, o que está acontecendo, né? A abertura de novos aeroportos regionais, cidades que a gente nunca esperava ter uma aeronave chegando e hoje já chega, que a gente nunca ouviu falar, né? No interior da Amazônia, no interior da região norte, nordeste, por exemplo. E isso está sendo muito positivo também. Eu tive a oportunidade de dar aula para esse grupo de aeroportos regionais, pela Embry, e foi muito bacana. Então, é uma coisa que o Brasil está se desenvolvendo, e junto com esses aeroportos, com certeza, novas tecnologias, novos processos, novos conceitos, até mesmo de segurança e até novos perigos, né? Eu sei que eu dei aula para um aluno, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, que ele falou assim, não, Kelly, lá na minha região a gente tem que ter um cuidado especial com os caranguejos. Eu falei, nossa, com os caranguejos porque lá tem uma espécie de caranguejo que a multa custa 5 mil. Então, assim, algumas curiosidades de aeroportos regionais a gente vai começar a entender, que a gente não sabe ainda o que está vindo por aí desse conceito de perigo, de novos perigos que podem surgir. Não, eu entendi. Ainda mais assim, tem lugares críticos, né? Que, por exemplo, um lugar que você quer fazer um passeio, que você quer ter um meio de transporte, né? E acho que tudo tem que ser estudado, tem que ser bem planejado para poder tentar chegar nesses lugares que é o paraíso, né? Que as pessoas falam. E até há pouco tempo mesmo, a gente não conhecia tanto Bonito, Jalapão, né? A gente não falava muito sobre essas regiões. Hoje já é comum. Então, vai chegar em novos lugares para a gente explorar. Ah, não, com certeza. Tem mais alguma pergunta, Rony? Vamos falar aqui com o pessoal. O Alexandre acabou de chegar aqui também. E a Edna colocou assim, ó, já salvei aqui. Tenho mania de rever para esclarecer minhas dúvidas. Beijo, Edna. A Edna também é sua aluna, Kelly? Também. Então a galera está em peso. Você avisou antes, né, para eles, né? Eles são todos lindos, todos maravilhosos. Assim. Tem que aproveitar e já fazer as perguntas. Esse é o momento. Pessoal, me ajudem a fazer perguntas. Façam aí alguma pergunta que vocês sabem que eu vou conseguir responder, por favor. Sim. Uma curiosidade também, já que você está falando enquanto o pessoal faz pergunta, muitos regulamentos, isso, exatamente, são muitos regulamentos. O pacote de fiscalização que a ANAC faz, né, é gigante, o número de atividades que são fiscalizadas. Então, tem atividade só para o comissário, que vai auditar o processo de um comissário. Tem atividades que é só para auditar o processo de um piloto. Tem atividades que é para auditar os aeroportos pequenos, aeroportos maiores, né? Tem uma classe para esses aeroportos também. E aí esse jeito de fiscalizar, né,
esse conjunto de atividades de fiscalização, a ANAC chama de vigilância continuada. E aí, o que seria isso? Sempre está mantendo esses requisitos, esses regulamentos, essa forma de auditar em dia. E para isso precisa de tecnologia, para isso precisa de sistema. E aí eu participei desse projeto também, para fazer esse trabalho de vigilância surgir quando começou. Isso lá em 2007, 2008. Hoje são mais de planejamento de fiscalização que a ANAC teve ano passado, pelo último relatório, estava planejado em torno de 23 a 25 mil, né? E a ANAC fez mais de 90% dessas atividades. Então, o trabalho de fiscalizar um país com o tamanho do Brasil não é fácil. Por isso, precisa de tecnologia, muita tecnologia. Bem interessante, né? Hoje já se usa Power BI, outros tipos de tecnologia, mas quem sabe aí surjam novas tecnologias. Se você está assistindo essa live, tiver alguma sugestão, que passe aqui para a gente. Muito bom. Ó, o Daniel, ele está perguntando o seguinte, quando não fará falta o transbordo de espécimes na área hoje? Como assim, Daniel? Você está dizendo na questão de meio ambiente, na questão de pessoas, transbordo? Só para ele perguntar um pouquinho melhor. Esclarece aí para a gente, Daniel, a sua pergunta. Muito que a legal. gente vai fazer ao vivo aqui agora. Um beijo, Daniel. Muito obrigada aí por estar aqui com a gente também. Esse horário, né? É um horário muito especial para todos nós. Algumas pessoas ainda estão aí se deslocando. Eu quero agradecer aí o empenho de vocês estarem aqui comigo. Estou muito orgulhosa de estar nessa live, primeira vez falando sobre SGSO fora, né, o nosso ambiente, do nosso, ali de aviação civil. Eu estou muito feliz com a turma toda aqui. Parabéns aí, vocês arrasam mesmo. Assim, deixa meu coração mais feliz. Kelly, pode responder, pode falar. Uma outra curiosidade quanto não fará falta o transbordo de valores na área de hoje, né? Tem muito transbordo de valores, né, nessa questão da área. Você fala transporte de valores na questão de security ou valores pessoal? Eu estou perguntando muito, hein, Daniel? Essa questão Oi, Rony, você ia fazer outra pergunta. Não, fica tranquilo. Eu ia falar referente à questão da biblioteca que você estava comentando. Quando a gente pensa no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, né, que é um aeroporto grande, se tem diferenças desses perigos por região. Por exemplo, você comentou que é um período agora de muito balões, né? Mas no sentido geral, você percebe que tem essas diferenças por estados? Tem, alguns estados, dependendo do aeroporto, não tem nenhum balão, nenhuma ocorrência, né? Por exemplo, Rio, São Paulo tem balão, aeroportos mais centrais, né? Tem muito balão, mas os de interior, os regionais, nem tanto. Derramamento de combustível, por exemplo, é requisito da ANAC, ela exige isso como indicador para alguns aeroportos, mas nem todos têm um índice alto de derramamento de combustível. E aí, a gente analisando o número de derramamento, a gente tem um trabalho também da garantia da segurança, que é analisar esses indicadores, essas ocorrências. E essa análise vira um trabalho de prevenção. A gente está ali no trabalho de corretiva, né, de entender o porquê que aconteceu, mas a partir dessa análise pode surgir um trabalho de funções preditivas, de ações preditivas, usando a inteligência, assim. Por exemplo, aconteceu um determinado derramamento de combustível ali em Guarulhos, um volume até expressivo, né, e a gente quis entender por que esse derramamento, e identificamos que era por um tipo de aeronave, um determinado horário, num determinado pátio. E aí a gente foi descobrir que às vezes não tinha um mecânico ali, e aí por ser feito de uma outra forma, né, dependendo de como vai a empresa operadora de combustível engatar naquela aeronave, a gente foi entendendo o porquê, e aí não, era um problema do fabricante. Reportamos ao fabricante para entender melhor o que estava acontecendo, e aí o derramamento sanou.
um determinado período por conta dessa análise. Então, a gente precisa ter a ocorrência, mas não só ficar no superficial, a gente tem que ir realmente na causa raiz. E aí, as ferramentas de gestão, de qualidade, né, dos 5 porquês, algumas ferramentas aí, que a Rita está aí, que é a nossa rainha aí do Lean, ela pode até explicar melhor do que eu, mas assim, essas ferramentas ajudam muito nessas ações preditivas, muito mesmo. Então, não é nenhuma novidade essas ferramentas lá dos anos 80, né, para a gente. Ah, legal. Muito Falando bom. um pouco, pode falar, Rony, Chegou uma pergunta aqui do Djalma. Ótimo. A questão dos problemas de emissão de gases em Guarulhos, né? Eu acho que até depois que a gente falou sobre essa questão do aeroporto, houve uma movimentação política para, de alguma forma, reverter algum benefício para a população local. Tens algo a dizer? Então, tem essa questão do projeto, né, dos aeroportos. Com certeza, se teve relato, se teve ocorrência, a população procurou os órgãos políticos, né, as outras áreas, com certeza deve ter tido algum movimento hoje para essa questão de ser um aeroporto acreditado, para procurar reduzir isso, né? Eu não sei com detalhes, Djalma, como que foi essa conversa, né? Mas provavelmente deve ter envolvido a ANAC, a comunidade, o próprio município, para fazer toda essa questão da qualidade e os problemas de emissões de gases também. Então, é um trabalho aí grande, né? E essa redução de emissões tem um critério pré-estabelecido de empresas terceiras, companhias que são prestadores de serviço, as próprias companhias aéreas também são envolvidas nesse processo. Eu sei que o aeroporto de Salvador, aí não Guarulhos, né, é o primeiro aeroporto do país a alcançar o nível 3 da emissão de carbono, né, dessa questão de emissões. Mas eu não sei com detalhes como foi a conversa de Guarulhos. Muito interessante. Aí o Daniel ele até citou aqui, né, que é referente aos aéreos que têm riscos altos. Aquela pergunta dele. Sim, então, essa questão de transporte de valores, quando acontece o trabalho de transporte de valores, se foi essa questão do transbordo, né, que você falou, realmente é um risco alto. Existe uma comissão segregada para poder discutir esse programa de empresas que fazem esse tipo de transporte, e aí não é o safety que faz isso, é o security, porque isso envolve um sequestro, um apoderamento próprio ilícito de aeronave, outras interferências. Esse trabalho é feito em comissão específica pela área de security. E existe realmente um risco muito alto, muito alto. Mas tem todo um contexto aí, existe requisito, resoluções específicas para essa tratativa. Muito bom. E chegou mais uma pergunta aqui, que é até do nosso time da Avante. Quais as principais medidas de segurança das companhias aéreas para o cuidado com as pessoas, sejam passageiros, colaboradores, fornecedores? Então, quando fala em colaborador, existe todo um trabalho, se está no lado ar ou se está no lado terra. Se está no lado terra, envolve praticamente a turma do security, né? Controle de acesso, estacionamento, a parte do próprio check-in, sinalização, tem todo um contexto dentro do lado terra que envolve muito security. E se for do lado ar, né, que envolva colaboradores, tem todo um treinamento para esses colaboradores e fornecedores, quanto aos perigos, quanto à sinalização, por onde você pode circular, tem todo um trabalho de boas-vindas para esses colaboradores, né? Essa parte de familiarização quanto a safety e security, qualquer funcionário tem, quando vai receber o seu crachá, para acessar essas áreas tem que ter esse treinamento, é obrigatório mesmo, pela própria agência e pelo próprio aeroporto. Mas existe todo um cuidado também no que tange a passageiro quando o trajeto dele, quando está se aproximando ao aeroporto, né? Esse trajeto, se vocês observarem na reta, ao chegar ao aeroporto ali, naquelas vias que estão chegando ao aeroporto de acesso, né? Na questão das vias de acesso, tem todo um cuidado de câmeras, tem a CFTV, né? A gente precisa ter isso para os passageiros, quanto a questão não só de câmeras, mas também de sinalização.
vai chegando no estacionamento, também tem toda a parte de vigilância sendo feita ali, né? Desembarcou do seu carro, do seu veículo, do seu Uber, tem que ter toda uma vigilância também que é feita ali, além de câmeras, além de vigilância. Depois eu vou passar ali no raio-x, eu tenho que ter a identificação, a questão de saber se aquele passageiro é aquele passageiro mesmo, né? Tem aquela questão do controle de acesso, então até aí é muito trabalho de security. Agora, quando eu estou chegando para poder fazer o embarque, eu tenho que ter já um cuidado aí de safety, a questão de ponte de embarque, manutenção da ponte de embarque, a questão da sinalização daquela aeronave, a questão de uso de colete daquela equipe que está ali atendendo aquele voo, a questão dos veículos, a manutenção desses veículos, tudo isso é safety. Então, tem todo esse contexto aí, esses cuidados de segurança pelas companhias aéreas, também tem o viés da companhia aérea, aqueles funcionários que estão ali também têm o treinamento, tem que conhecer o aeroporto, tem todo um cuidado, não é qualquer funcionário que pode acessar todos os portões, existe um controle de portões de acesso severo perante a questão de security também, então a gente tem essa mescla, né, safety, security, Rony e Rose, tem esse conjunto aí de acesso. Muito legal. Eles até perguntam na sequência, como que a tecnologia pode auxiliar nesse cuidado? Nossa, a gente não vive mais sem tecnologia, né? E daqui para frente só vai aumentar o índice de tecnologia. A gente está aqui falando muito sobre isso, não tem como viver sem. Então, até o passageiro se aproximando do aeroporto, né, para ele chegar naquele perímetro ali, precisa. As cercas operacionais, precisa. O monitoramento que é feito lá dentro no sistema de pista, precisa de tecnologia. Os próprios vigilantes, né, precisam estar ali com uma comunicação, com fone, com alguma coisa ali se comunicando, com uma sala de crise, se for o caso, se a sala de crise estiver aberta, como vai ser essa comunicação? Então, tem todo um fluxo também de acionamento para uma emergência, e aí a tecnologia, não tem como não ter tecnologia, tem que ter. Tem que ter. Muito bom. Pessoal, já temos outra pergunta aqui, o pessoal agora começou a disparar. Agora começou a disparar. Eu acho que são os alunos da certo. Kelly aproveitando para aprender mais um pouquinho, né, Kelly? Sim. O José Carlos, Kelly, tem alguns aeroportos usando reconhecimento facial para o embarque. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que vai virar tendência? Então, a primeiro momento, quando tem uma mudança, né, de reconhecimento facial para o embarque, é preocupação. Saber se aquela pessoa que está embarcando, realmente a identidade dele é a dele. Então, a gente tem essa preocupação no primeiro momento, né? Mas vai ser tendência. Não tem como ser diferente, vai ser tendência. A gente já teve aí um teste sendo feito no Santos Dumont, já foi feito um teste no aeroporto de Santos Dumont, se eu não me engano, Guarulhos também já teve um teste, não tenho certeza, tem que checar se foi só na ponte aérea Rio-São Paulo. Mas eu acredito que vai virar tendência sim, não tem por que não virar tendência. Muito bom, Rose. Vou passar para a Rose. Pessoal, lembrando, clicando ali na setinha para compartilhar, você envia para o seu amigo poder também ter esse conhecimento rico, como nós estamos tendo hoje esse privilégio de receber aqui a Kelly, e também clicar ali no gostei, porque quando você clica ali no gostei, faz com que o nosso vídeo consiga atingir mais pessoas. Então, isso também é muito importante para nós. Clica, gente, clica. Sim, por favor, clique. A Rita lembrou uma coisa muito legal, que é a varredura da aeronave. Ela falou aqui o termo varredura, né? Realmente não é pegar a vassoura e varrer, não, gente. Deixa eu só explicar por quê. Antes de uma aeronave se posicionar, estacionar, você tem que... Essa equipe de solo, que está ali no solo, tem que olhar o chão, ver se tem alguma coisa diferente, é um parafuso, é uma fita, é um fecho de bagagem, então tem todo esse olhar dessa equipe de operações aéreas, né? Além disso também, a questão dos equipamentos, estão estacionados no lugar certo, né? As pessoas que estão ali estão realmente bem identificadas, estão com colete, chegaram a tempo, então tem todo um trabalho prévio para isso, porque existe um perigo que é o FOD, que é o dano à aeronave por um objeto não identificado, que foi o que ocasionou o acidente do Concorde.
um avião decolou antes, soltou uma borracha de um pneu, entrou na turbina do Concorde e aí ocasionou esse acidente. Então, a partir daí, começou a ter existe campanhas da promoção da segurança, de caminhadas de FO para isso também. Mas a varredura não é só isso, a varredura é uma série de fatores aí que precisam ser vistos. Tem muito treinamento para funcionário, muito, muito. A Rita lembrou aqui também. Até para evitar também acidentes, né? Como cuidar das pessoas, então você tem que acabar fazendo uma varredura geral para não ter riscos, né? Muito legal. Danos, enfim. Eu queria falar um pouco, assim, perguntar para você, que a gente está quase no finalzinho já, passou rápido, né? Se tem algum projeto para essa parte de energia solar, reuso de água, como que é aí dentro, na área de aeroportos? Então, esse trabalho de reuso de energia solar é todo no projeto voluntário dos aeroportos, não é um requisito que tem que ter, né? A ANAC não colocou dessa forma, que tem que ter, mas é no projeto voluntário. E aí, sai na frente quem faz antes, né? Quem faz projeto solar antes, de energia solar bem antes. Os regionais já estão se adaptando a isso, os novos que estão chegando já estão adequando a esse método, né, de ter energia solar, de fazer reuso. Isso é muito, muito positivo aos olhos do governo, do próprio país. Isso é muito bem visto. Então, quanto mais aeroportos se adequarem a esses projetos sustentáveis com base em energia solar, reuso de água, não só isso, né? Ruído e outros mais, vai ser muito positivo. Sim, com certeza. Muito legal. Ô, Rose, nós estamos, conforme você disse, caminhando para o final. Sim. O nosso tempo aqui ele é muito curto, então você que, de repente, tem alguma dúvida, pode enviar aqui alguma pergunta para nós. A gente costuma também, de repente, depois enviar até nas nossas redes sociais, se sobrar alguma dúvida aí que você não esclareceu. Mas eu gostaria, Rose, primeiro que você fizesse as suas considerações finais aí, também, claro, deixasse aberto aí para a Kelly mais alguma dúvida que você tiver, e depois a gente passa para a Kelly, para que a Kelly possa esclarecer algum assunto que ficou pendente e também falar sobre as suas considerações finais aí, o que a Kelly achou do nosso bate-papo aqui de hoje. Não, tá certo. Não, eu achei o nosso bate-papo foi um papo bem fenomenal, foi bacana mesmo, interessante, que não é um assunto que a gente vê sempre, né? É um assunto diferente, foi bem legal. E eu quero agradecer a presença da Kelly, né? Sua presença também, Rony, que eu te conheci hoje, né? Primeira vez. E é isso, né? Fico muito feliz, agradeço a participação de todos que fizeram as perguntas, né? Que estão aí ouvindo, né, a Kelly falar. E é só isso mesmo, tá, Kelly? Muito obrigada por tudo. Obrigada, eu que agradeço. Ô, Kelly, antes de você falar, Kelly, aproveita, se você quiser responder a Rita, ela fala que seria legal falar da diferença, né, entre acidente e incidente. Aí, se você já quiser emendar a resposta dela com a sua consideração final, a gente vai ficar bem feliz. Então, o acidente é quando aquele que envolve algum dano ou lesões a pessoas, né? No caso, o incidente aeronáutico é toda ocorrência, inclusive de tráfego aéreo, por exemplo, associada a uma operação de uma aeronave. E aí existem os tipos de acidentes de aeronaves que acontecem por alguma causa. Pode ser falha de um motor, aí teve a queda dessa aeronave, colisão desse voo com algum obstáculo, como um pássaro, isso pode ocasionar um acidente aeronáutico, a perda de um controle em voo, né? A gente teve acidente já, tem uma estatística mínima, mas tem sobre essa questão de perda de controle em voo, perda de controle em solo, quando tem uma incursão em pista, por exemplo, falha no comando da aeronave, algum fenômeno meteorológico que ocorreu esse acidente, alguma colisão, como a gente teve a colisão lá do Gol, né? Também tivemos esse acidente também. Então, o acidente é aquele que vai ter lesões a danos materiais ou danos a pessoas, como o caso da Chapecoense ali, é um acidente. E o incidente é uma ocorrência em que teve o mínimo dano, né? O mínimo de dano
da aeronave. Então, a questão do acidente é o mais crítico mesmo. A diferença tem também de incidente quando é grave, né? Quando pode ser só um passageiro ter se ferido naquele voo, né? Um choque, alguma coisa assim que possa ter acontecido. Então, essa é que vem na minha primeira mente, assim, o que realmente define. Rita, me ajuda aí. Acho que é isso mesmo. E suas considerações finais, o que você achou do nosso bate-papo? Tem alguma dica aí interessante que você pode passar até para nós, né? Porque então, o legal... me surgiu uma ideia aqui falando com vocês de aviação para leigos, para quem nunca... segurança, né? Para quem nunca ouviu falar sobre como que é a estrutura de segurança para a aviação. Então, quanto mais eu ficar falando sobre isso, talvez vai despertar interesse para alguém, para se desenvolver nessa carreira. A gente pode estar ajudando alguma pessoa que esteja nos assistindo, né, que fala assim, eu gostei disso daí, tem muito a ver comigo, eu vou gostar de analisar incidente, acidente, ocorrência, eu vou gostar de fazer uma investigação, gostei dessa parte de analisar dado, que tem muito na garantia da segurança, então eu acho que eu preciso falar mais sobre esse tema, né, gente, me ajudem aí. Então eu acho que eu tenho certeza que eu vou precisar falar mais sobre isso me despertou, sabe, virou a chave aqui para mim. E Rony, você, Rose também, então de parabéns e me ajudarem aqui com as perguntas, né? A gente fica preocupado com o que vem de pergunta, né? De quem não é da área, mas assim, vocês falaram muito bem e me ajudaram muito aqui. Muito bom. Passou muito rápido também, né? Sempre é assim aqui. A gente sente que voa e nunca dá tempo, mas é justamente isso que você falou. O nosso bate-papo é muito legal, porque para leigos mesmo. Então, a gente vai ali utilizar o serviço, a gente já começa a olhar com outros olhos, né? Todo o nosso ambiente, desde a pista, ali do corredor, igual você falou, até mesmo dentro do aeroporto. Então, muito obrigado pela sua contribuição, viu? E, Rony, você pode perguntar se voar é seguro. E eu vou te responder que é. É seguro voar, gente. Então, tem todo um contexto aí, atrás de uma aeronave, atrás de um aeroporto, tem todo um time trabalhando em prol de salvar vidas, em prol de segurança, né? A gente está vendo aqui, todo o time da aviação está aqui nessa audiência. Muito obrigada a vocês que estão aí, que participaram de coração, são muito especiais na minha carreira, na minha trajetória também. A Rita está lá desde o início, de quando eu estava lá na Varig, me acompanhando. Muita gente boa aqui. Nossa, vocês são 10. Muito obrigada, Rose e Rony, por me proporcionar estar aqui com esse timaço. Nós que agradecemos. Pessoal, estamos ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio 58 sobre processos de segurança para a aviação. Recebemos a Kelly Góes, que é a nossa especialista sobre o assunto. Inclusive, Kelly, se você quiser falar um pouquinho do seu programa, é o Gestoras, né, da Segurança. Aproveita para deixar um recado para o pessoal assistir. Isso, você exatamente. Também. Toda terça-feira no CT Hub, eu e a Meg, a Margarida, estamos aqui no Gestoras da Segurança às 19h30, às 19 horas. E é muito divertido. Só posso falar isso. Eu não vou dar spoiler de como que é o nosso programa, mas vocês devem passar lá às 19 horas. Rose está convidada, a Rony também. Sim, vamos lá na terça-feira. Com certeza estaremos lá. Certeza. E, pessoal, não esqueçam de clicar aqui no QR Code para você ir direto para o site da Avante, conhecer todos os serviços que a Avante oferece. E, claro, também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que é o Instagram, @CTHubOficial, em todas as redes sociais, e também o nosso novo site, que é cthub.com.br. Muito obrigado, Rose, pela sua participação aqui, a primeira vez aqui conosco, e Kelly também. Sejam bem-vindas sempre, viu? Muito bom. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Beijo. Um beijo e estaremos aqui, nos encontramos na próxima quarta-feira, às 17 horas. Até lá. Até.